A Bíblia é como um livro cheio de mistérios, e alguns personagens aparecem só de relance, deixando-nos curiosos. Alguns são meio esquecidos, outros têm uma importância enorme, e alguns são simplesmente bizarros. Vamos dar uma olhada em 10 figuras intrigantes da Bíblia que são como aqueles personagens secretos de uma história emocionante. Começamos com a esposa de Caim, lá no livro de Gênesis. Você já ouviu falar de Caim, o cara que foi o primeiro a nascer? Pois é, ele ficou conhecido por matar o irmão Abel porque Deus preferiu a oferta de carne do Abel e rejeitou a oferta de Caim. Isso gerou um problemão com Deus. Depois de Caim ter cometido um erro, Deus o puniu, tornando sua vida difícil e fazendo com que ele se tornasse vagabundo e foragido na terra. Mas olha só, a história fica ainda mais intrigante quando descobrimos que, mesmo com essa vida sem rumo, Caim encontrou uma esposa na terra do Nod. O que deixa todo mundo curioso é que a Bíblia não nos conta quase nada sobre essa mulher. Quem será essa esposa de Caim? De onde ela veio? Essa pergunta já deixou muita gente pensando nas escolas dominicais. Apesar de várias teorias, o mistério sobre a esposa de Caim continua sem solução. Imagina só, uma esposa misteriosa em uma terra cheia de enigmas. Alguns sugerem a existência de outra tribo, possivelmente posterior a Adão e Eva. No entanto, a interpretação predominante sugere que Adão e Eva tiveram numerosos outros filhos e filhas para povoar a terra. Nesse cenário, a continuidade da raça humana dependeria de casamentos entre irmãos, sobrinhos e primos, pois aparentemente eram os únicos habitantes do mundo naquela época. Número 9. Onã. A breve aparição de Onã na Bíblia deixou um legado duradouro, dando origem a um termo associado à ação específica para fornecer algum contexto. Onã foi o segundo filho de Judá, uma figura proeminente na linhagem das 12 tribos de Israel e neto de Abraão. Seu irmão mais velho encontrou um fim prematuro por razões não reveladas na Escritura, permanecendo um mistério seguindo a tradição da época. Era esperado que a viúva Tamar se casasse com Onã e tivesse descendência para dar continuidade à linhagem familiar. No entanto, Onã parecia menos entusiasmado com essa obrigação, talvez devido às responsabilidades iminentes da paternidade ou à falta de afeição por Tamar, tomando as coisas em suas próprias mãos, cometeu o que é agora a primeira instância registrada de coito interrompido, poeticamente descrito em Gênesis 38, versículo 9. E Onã soube que a descendência não seria sua. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava seu sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. A insatisfação de Deus com esse ato resultou na morte de Onã. A narrativa torna-se ainda mais intricada, pois Onã tinha um irmão mais novo chamado Selá, que, normalmente seria o próximo na linha para cumprir o dever de conceber um filho com Tamar. No entanto, Judá, o pai deles, interferiu e proibiu essa união. Diante da perspectiva de uma vida de solteirice forçada, Tamar decidiu agir por conta própria, seduzindo Judá e engravidando dele. Judá, por sua vez, teve os gêmeos Zerá e Perez com Tamar. O que chama a atenção é que Tamar é considerada uma ancestral de José, que desempenhou o papel de pai terreno de Jesus, conforme relatado no Evangelho de Mateus. Além do contexto histórico, o termo onanismo passou a ser usado como um eufemismo para a autossatisfação sexual. Durante essa era, alguns indivíduos interpretaram a desaprovação de Deus às ações de Onã como uma condenação à contracepção ou até mesmo um aviso de que o sexo era destinado exclusivamente para propósitos reprodutivos, não para prazer. No entanto, agora é amplamente aceito que a desaprovação de Deus a Onã decorreu de sua desobediência em se recusar a engravidar Tamar. Número 8. Rei Og. Este foi um personagem particularmente interessante. Embora seu nome apareça mais de 20 vezes na Bíblia, sabemos pouco sobre o rei Og, que fazia parte do Nefilins, uma raça de gigantes violentos que viveram no mundo pré-dilúvio ao mesmo tempo que a humanidade. O texto em Gênesis 6 diz que havia gigantes na terra naqueles dias, quando os filhos de Deus, anjos caídos, se uniram às filhas dos homens, e elas deram à luz filhos. Esses filhos se tornaram homens poderosos, homens antigos de renome.
Golias, o gigante mais conhecido na Bíblia, acreditava-se ter sido um dos últimos descendentes dos Nefilins. Os Nefilins evoluíram e passaram a ser conhecidos por outros nomes, como os Rafaíns. Frequentemente lutavam contra os humanos por terra e poder. Gênesis 14, versículo 5 destaca Og, o rei de Bazã, como o mais famoso deles. O livro de Amós 2, versículo 9, se refere a Og como o amorreu, cuja altura era como a altura dos cedros e cuja força era como a dos carvalhos. Você se lembra quando 10 dos espiões enviados por Moisés para explorar a terra prometida relataram a presença de gigantes na terra? Esses eram os Nefilins, como descrito em Números capítulo 13, versículo 33, que diz: Vimos ali os gigantes filhos de Enaque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Isso mostra quão enormes eram os Nefilins. O rei Ogui foi morto junto com todo o seu exército, e seu reino foi saqueado pelos israelitas. A destruição é narrada no Salmo 135, verso 11, e Salmo 136, verso 20, como uma das muitas grandes vitórias para a nação de Israel. Todos os sobreviventes, independentemente da idade ou gênero, foram mortos, efetivamente erradicando a linhagem mais robusta e influente dos descendentes dos Nefilins, como narrado em Números capítulo 21, versículos 33 a 35. Algumas outras linhagens de Nefilins continuaram a lutar contra os israelitas, embora estivessem se tornando menos poderosas e desaparecendo. Uma tribo, os Anaquins, no entanto, aliou-se às tribos humanas na Filistéia. Biblicamente, os descendentes dos Nefilins não poderiam ter sobrevivido ao dilúvio, embora Og e outros gigantes sejam figuras pós-dilúvio. Alguns literalistas bíblicos atribuíram a existência posterior deles ao intercâmbio entre os descendentes da família de Noé e anjos caídos. A tradição judaica aprofunda mais nas informações sobre os Nefilins e seus descendentes, indo contra o que é narrado na Bíblia. Conta-se que Og conseguiu um lugar na arca ao prometer agir como escravo para Noé e sua família. Mas quem realmente sabe? Número 7. Discípulo amado no Evangelho de João. Encontramos várias menções ao discípulo a quem Jesus amava, conforme encontrado em João 21, versículo 20. Este discípulo em particular ocupa um lugar especial, estando presente em momentos significativos como a última ceia, a crucificação e os eventos após a ressurreição. O autor do Evangelho de João até afirma que o testemunho desse discípulo forma a base para o texto encontrado em João 21, versículo 24, que diz: Este é o discípulo que testifica destas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. No entanto, um considerável debate gira em torno da identidade dessa figura enigmática. Um dos candidatos mais evidentes é João, o apóstolo, que estava entre o círculo interno dos 12 discípulos de Cristo e é homônimo do Evangelho. No entanto, a ausência de qualquer um dos 12 apóstolos na crucificação o descarta. Lázaro, o homem milagrosamente ressuscitado por Jesus, também é considerado. Ele parece ter estado presente nos eventos mencionados e é especificamente referido como aquele a quem tu amas. João capítulo 11, versículo 3, o que adiciona mais intriga. Vários outros candidatos, incluindo Maria Madalena, Judas, o irmão de Jesus, Tiago e até um discípulo sem nome, possivelmente com laços com as autoridades romanas ou governamentais, foram propostos. No entanto, a verdadeira identidade do discípulo a quem Jesus amava permanece envolta em mistério, deixando-nos com um ponto de interrogação. Número 6. Simão, o Zelote, entre os 12 de Cristo. Por sua identidade enigmática, Simão, o Zelote, teve seu nome atribuído para distingui-lo de Simão Pedro, o que levou alguns a acreditar que ele estava associado a um movimento político de nome semelhante, que advogava a resistência judaica contra o domínio romano. Alguns até especulam que dentro do círculo interno de Cristo, Simão pode ter atuado como conselheiro político. No entanto, a realidade é muito menos sensacional.
movimento dos Zelotes só surgiu muito tempo após o período em que Cristo teria dado o nome a Simão. E não há evidências substanciais que apoiem a ideia de que Simão, apesar da designação, tinha posições radicais. Visões políticas. É mais provável que o nome de Simão tenha sido atribuído para significar sua fervorosa devoção espiritual, em vez de qualquer postura política extremista. No entanto, a verdade exata permanece elusiva. Pouco mais se sabe sobre Simão, pelo menos com algum grau de certeza. A Enciclopédia Católica sugere a possibilidade de ele ser irmão ou primo de Jesus, embora tais afirmações careçam de evidências bíblicas concretas. Mais uma vez, os mistérios que envolvem o passado de Simão nos deixam com perguntas sem resposta. Número 5. Balaão, o profeta, é talvez mais lembrado por um encontro incomum envolvendo um jumento que falava, conforme narrado em Números capítulo 22. Ele havia sido comissionado por Balaque, o rei de Moabe, para pronunciar maldições sobre o povo de Israel. No entanto, Deus tinha planos diferentes para Balaão. Em vez de proferir maldições, Deus instruiu que ele concedesse bênçãos a Israel e não retornasse a Balaque. Apesar desse comando divino, Balaão optou por ignorar a orientação do Senhor e voltou ao rei Balaque durante essa jornada de retorno, enquanto, montando seu jumento, Balaão se viu inesperadamente confrontado por um anjo do Senhor. Ironicamente, foi o jumento que percebeu a presença do anjo, enquanto Balaão, um profeta também conhecido como vidente, permanecia ignorante. Compreensivelmente, o jumento ficou assustado ao encontrar o anjo do Senhor no caminho, levando-o a parar em várias ocasiões. Convencido de que seu jumento havia enlouquecido, Balaão respondeu golpeando o animal. Foi somente quando Deus permitiu milagrosamente que o jumento falasse, perguntando: "Por que me bateste estas 3 vezes?" Que os olhos de Balaão finalmente se abriram para a presença do anjo do Senhor e para sua própria desobediência. Número 4. Os homens poderosos de Davi. Davi tinha um grupo seleto de indivíduos, uma elite conhecida como os homens poderosos de Davi ou os poderosos de Davi. Também são mencionados como os 30 chefes. Esses guerreiros extraordinários formavam um núcleo das tropas mais duras de Davi, renomados por seus feitos heróicos. Entre esses 30, havia um subconjunto excepcional de 3 considerados os melhores. Adino, o elite que, surpreendentemente, usou sua lança para matar simultaneamente 800 homens. Elazar, filho de Dodo, o Aoite que demonstrou coragem sem igual ao enfrentar sozinho o inimigo em batalha quando todos os outros haviam fugido. Quando voltaram, ele havia derrotado o inimigo e sua mão estava grudada à espada. Chamama, filho de Ai, o ararita que bravamente manteve sua posição contra as forças filisteias, alcançando uma vitória monumental para o Senhor, enquanto outros recuavam. Esses 3 homens alcançaram feitos notáveis, derrotando individualmente exércitos inteiros. No entanto, suas histórias permanecem relativamente desconhecidas. Outro personagem notável é Benaías, renomado por suas ações audaciosas, como entrar em um poço em um dia de neve para vencer um leão e derrotar um formidável oponente egípcio com a própria lança do homem, conforme narrado em 2 Samuel, capítulo 23, do 20 ao 21. Benaías também atuou como líder dos guarda-costas pessoais de Davi. Os homens poderosos de Davi possuíam notável habilidade militar e desfrutavam do favor de Deus. Eles desempenharam um papel crucial na proteção do rei e na luta pela liberdade de sua nação, a terra de Israel. Número 3. Matusalém. Gênesis capítulo 5 nos apresenta a Matusalém, filho do justo Enoque. Enoque tem a distinção de ser um dos apenas 3 indivíduos nas Escrituras que não experimentaram a morte, mas foram, em vez disso, transportados milagrosamente para o céu, conforme descrito em Gênesis 5, versículo 24. Matusalém ocupa um lugar único na história humana, pois alcançou a mais longa expectativa de vida registrada, vivendo até a notável idade de 969 anos. Matusalém foi o pai de Lameque, que, por sua vez,
de Noé, conforme documentado em Gênesis capítulo 5, do 26 a 29, tornando Matusalém o avô de Noé. Um aspecto intrigante da história familiar deles é que tanto Lameque quanto Matusalém estavam vivos durante a construção da arca, embora, infelizmente, ambos tenham falecido antes do início do grande dilúvio. Alguns estudiosos propuseram a teoria de que Matusalém pode ter morrido apenas uma semana antes do início do dilúvio. Essa noção é derivada do fato de que Deus instruiu Noé e sua família a entrar na arca 7 dias antes do início das chuvas. Início, conforme indicado em Gênesis capítulo 7, versículo 1 a 10. Alguns especulam que esse período de 7 dias pode ter servido como um tempo de luto por Matusalém, uma prática conhecida por ser comum na história inicial da humanidade, como indicado em Gênesis 50, versículo 4 e 2 Samuel capítulo 11, versículo 27. Número 2. A feiticeira de Endor. O rei Saul estava em seu limite e tremendo de medo. Todo o exército dos filisteus havia se reunido para atacar as tropas menores e mais fracas de Israel. Saul lamentou: se ao menos Samuel estivesse aqui, ele me diria o que fazer. Mas o grande profeta de Israel havia morrido. Alguns anos antes, o monarca idoso tentou desesperadamente encontrar algum conselho ou orientação de outros profetas ou sacerdotes, mas o Senhor não lhe falava. Quando jovem, Saul havia sido próximo a Deus, mas, após ascender ao trono, tornou-se cruel e rebelde contra a palavra de Deus. Em um momento, chegou a ordenar o assassinato de toda uma vila de sacerdotes. O rei Saul persistentemente recusou-se a ouvir o Senhor, e agora, em sua angústia, Deus não lhe respondia. 1 Samuel capítulo 28, versículo 7 diz: Então Saul disse a seus servos: Procurai-me uma mulher que tenha um espírito familiar, para que eu possa ir até ela e consultar o Deus por meio dela. Deus havia claramente ordenado ao seu povo que nunca consultou uma feiticeira ou médium no livro de Levítico, mas Saul agora tinha pouco respeito pela instrução implícita de Deus. Ao encontrar uma mulher em Endor que afirmava consultar os mortos, o rei disfarçou-se e foi vê-la. Ele disse à feiticeira: Traga-me Samuel. A feiticeira realizou seus rituais e encantamentos até que uma aparição que afirmava ser Samuel, o profeta, apareceu e deu ao rei uma mensagem totalmente desesperadora. Previu que Saul e seus 3 filhos morreriam em batalha no dia seguinte. No dia seguinte, os filhos de Saul foram mortos pelos filisteus, e depois o rei, ferido e desanimado, caiu sobre sua espada e tirou a própria vida, conforme retratado em 1 Samuel capítulo 31, versículo 2 a 4. Será que foi realmente o espírito de Samuel que falou com Saul? Provavelmente não, mas quem sabe. Número 1. Josias. Não esperamos muito de crianças, mas Deus pode. Josias governou o reino de Judá com a tenra idade de 8 anos. Uma breve revisão da linha do tempo dos reis. Havia o rei Salomão, filho de Davi, o rei que começou muito forte, mas depois caiu na adoração de ídolos, influenciado por suas centenas de esposas. Após a morte de Salomão, o reino dividiu-se em 2 nações opostas: o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. 16 reis depois, Josias surge para governar Judá após a morte de seu pai, Amon. Apesar de sua pouca idade, o reinado de Josias destacou-se como excepcional em comparação com a maioria dos reis na história de Israel e Judá. De alguma forma, durante seu governo, alguns livros da lei que foram originalmente compostas durante o tempo de Moisés haviam sido perdidas e esquecidas. Josias redescobriu essas escrituras, as leu e iniciou uma reforma dentro de seu reino. A Bíblia registra a profunda tristeza e ira de Josias ao perceber como seus antepassados haviam ignorado as leis de Deus. Neste momento, ele tinha cerca de 27 anos, orientando o povo de Judá de volta à sua verdadeira identidade como o povo de Deus.